tocando no tema Everton Ribeiro, na noite do dia 31 de dezembro de 2023, o compromisso, o contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo encerrou. Até o momento, não houve uma renovação. Então, podemos dizer o seguinte, Everton Ribeiro, ele está livre no mercado. Ele pode ir para onde quiser. Clubes interessados nele? Obviamente que existem, que se trata de um grande jogador de 34 anos, que é muito admirado. Internacional teve interesse, São Paulo interesse, Corinthians recentemente teve interesse, Cruzeiro tem interesse, mas disse que não vai entrar em leilão pelo jogador. E a informação é a seguinte: o Bahia, que pertence ao Grupo City, um dos grupos mais importantes do mundo do futebol, portanto tem poder econômico, e que é dirigido, treinado pelo Rogério Ceni, o Bahia foi o único clube, além do Flamengo, a fazer uma proposta para Everton Ribeiro. E pelo que se comenta, é uma proposta muito boa. Por quê? A divergência de Everton Ribeiro com o Flamengo, tempo de contrato. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato, Everton Ribeiro queria 2. O Flamengo manteve a sua posição e, a partir daí, veio uma contraproposta. Everton Ribeiro aceitou 1 ano de contrato, mas estabelecendo metas que, se fossem atingidas, se renovaria automaticamente para mais 1 ano. E o Flamengo não aceitou. O Flamengo fez uma proposta de renovação para Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro não aceitou. Por isso, Everton Ribeiro não continua no Flamengo. Se ele tivesse aceitado a proposta feita pelo clube de 1 ano de contrato com a manutenção do salário reajustado ali pela inflação, aqueles reajustes normais, Everton Ribeiro permaneceria no Flamengo. Então, eu vejo muita gente falando, ouço também, que o Flamengo não está renovando com o Everton Ribeiro e não está tratando o Everton Ribeiro como ele deveria ser tratado. Minha gente, o Flamengo fez uma proposta para o Everton Ribeiro ficar no Flamengo. Ele não quis, nos moldes que o Flamengo apresentou, porque ele acha, e tem todo o direito, é uma negociação, que ele merece mais do que o Flamengo ofereceu. Ele quer 2 anos de contrato, ele quer uma outra situação. E o Flamengo entende que Everton Ribeiro, aos 34 anos de idade, que é um jogador que notoriamente ele tem um fã-clube gigantesco. E eu sei bem disso porque eu sou um cara que faço algumas críticas ao Everton Ribeiro como jogador. Tem atrás de mim aqui. Faço críticas ao Everton Ribeiro como jogador. Acho que em alguns momentos ele deixa a desejar, embora admita que ele é um grande jogador. Mas nos últimos 3 anos é notória a queda de rendimento do Everton Ribeiro. Nos últimos 3 anos, 2021, 2022, 2023, Everton Ribeiro teve um grande período no Flamengo, que foi a época Dorival Júnior. Por volta de 3 meses, 4 meses do período Dorival, segundo semestre de 2022, Everton Ribeiro ali se apresentou muito bem. Nos últimos 3 anos, foi o período em que ele jogou bem, participou bem, decidiu os jogos para o Flamengo. Como, por exemplo, deu o passe para Gabigol fazer o gol do tri da Libertadores da América. Mas para um jogador que tem a fama, o reconhecimento e o talento que ele tem, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então ele há muito tempo está escorado
numa fama criada pelo talento dele, que ele é um grande jogador, e também por ele ter participado de um time histórico muito vencedor. Porque Everton Ribeiro, ele tem a história dele quando ele chegou ao Flamengo, em julho de 2017, até o final de 2018, em que ele tinha como companheiros de time Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, que eram meninos que estavam começando, Diego Ribas, Paulo Guerreiro. E naquele período ali de 1 ano e meio, ele não conseguiu fazer a diferença para o Flamengo. Mas aí a história de Everton Ribeiro muda, como a história do próprio Diego Ribas muda também no Flamengo, quando chegam Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Muita gente vai falar de Rafinha, de Felipe Luiz, importantíssimos, Gerson, ok, mas estes jogadores que eu citei, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, foram os jogadores que decidiram em 2019, é só você pegar aí os jogos e toda a sequência, eles sempre estavam envolvidos. E nos anos seguintes, em 2020, quando o Flamengo ganhou a Supercopa do Brasil, Carioca e Campeonato Brasileiro, 2021, quando ganhou a Supercopa e ganhou o Campeonato Carioca, 2022, quando ganhou Copa do Brasil, Libertadores da América, esses caras foram fundamentais. Então o Everton Ribeiro, com a capacidade que ele tem, ele se juntou a esses jogadores decisivos, colaborou, obviamente, e se tornou um grande jogador da história do Flamengo. E que é ovacionado por boa parte da nação rubro-negra. Muitas vezes, o Everton Ribeiro, ele chega até a ter mais moral do que o Arrascaeta para alguns torcedores do Flamengo. Não há termo de comparação. Se você pegar o desempenho do Arrascaeta e o desempenho do Everton Ribeiro, a partir de janeiro de 2019, se você contar os passes decisivos, assistências, gols, comparando um com o outro, não há termo de comparação. Mas o Everton Ribeiro, ele tem um prestígio junto a boa parte da torcida do Flamengo, que muitas vezes o coloca como um dos principais jogadores, superando até mesmo Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Ele é muito admirado. E se compreende, porque ele é um jogador de grande talento. É bonito ver o Everton Ribeiro jogar. É chapéu, é caneta, é um jogador de muita qualidade técnica. Mas eu repito, nos últimos 3 anos, 21, 22, 23, ele foi muito pouco participativo em momentos decisivos. Ele caiu muito de produção. E viveu um bom período com o Dorival Júnior, cerca de 3, 4 meses em 2022. E aí se fala, em 2023 o time inteiro foi mal e ele veio junto com o time, mas ele já estava mal antes. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras em Montevidéu, final da Libertadores da América. Naquele dia, Arrascaeta, que vinha de lesão, jogou muito bem. Andréas Pereira, que acabou ficando marcado na história com o lance que ele falhou, jogou muito bem. Everton Ribeiro, você se lembra do Everton Ribeiro nesse jogo que ele fez? Flamengo e River Plate, final histórica, épica, memorável da Libertadores da América de 2019. Qual foi a participação do Everton Ribeiro decisiva naquele jogo? Que o Flamengo, com 3 jogadores que mudaram a história do clube, decidiram. Esses caras começaram a jogar a partir de 43 do segundo tempo e a história, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a direção do Flamengo ofereceu uma renovação de contrato para o Everton Ribeiro. 1 ano de contrato. Ele não aceitou essa proposta. Então, o Flamengo tentou manter o Everton Ribeiro, mas manter dentro do que ele acha justo. E o jogador não aceitou. E a partir daí, que ele ficou solto no mercado, o Bahia veio com uma proposta muito vantajosa. Bahia tem o poderio do Grupo City. 2 anos de contrato. 2 anos de contrato. E 30% a mais do que ele recebe no Flamengo. Ainda não há uma confirmação de que ele vá para o Bahia, mas o bom relacionamento que ele tem com o Rogério Ceni
a presença do Grupo City, que dá uma firmeza, um apoio muito grande, e também a proposta financeira. Tudo isso faz com que Everton Ribeiro, neste momento, ele tenha uma tendência a aceitar o Bahia. Até porque quem pretende o Everton Ribeiro? Cruzeiro não está numa boa situação financeira. Tem uma SAF e está equilibrando as suas finanças, tentando ressurgir. É um trabalho longo. O Cruzeiro não tem condições de oferecer a Everton Ribeiro o que ele ganha no Flamengo, mais 30%. É um belíssimo salário. O Corinthians, a mesma coisa. O São Paulo, a mesma coisa. O Internacional, a mesma coisa. Então, o Bahia, nesse momento, aparece como uma situação muito forte para a definição do futuro do Everton Ribeiro. Eu tenho a impressão, pelo que acompanha a distância, que ele quer ficar no Flamengo mesmo. Ele quer ficar no Flamengo. Se ele puder, ele fica no Flamengo. Mas ele ainda tem uma esperança de uma conversa para ver se muda essa posição da diretoria, se aceita a renovação de contrato por um ano com metas para renovar automaticamente para um segundo ano. Mas a diretoria não se manifestou e manteve o pé. Então, a diretoria tentou manter Everton Ribeiro com uma proposta que ela considerou justa. E o jogador não aceitou a proposta da forma como foi colocada pela diretoria do Flamengo. Errou ou acertou a diretoria do Flamengo em não renovar o contrato do Everton Ribeiro?